A verdadeira liberdade nasce ao abrirmos a porta do coração ao Senhor. Foi o que destacou o Papa Francisco na missa desta manhã na Casa Santa Marta. O que é consolação para um cristão? Questionou Francisco, que iniciou a sua homilia observando que São Paulo, no início da segunda carta aos Coríntios, utiliza inúmeras vezes a palavra consolação. O apóstolo dos gentios acrescentou: fala aos cristãos jovens na fé, aos que empreenderam há pouco o caminho de Jesus e que, ao mudarem radicalmente o estilo de vida, precisavam de uma força especial de Deus. E esta é a consolação. A consolação, disse ainda, é a presença de Deus no nosso coração. Mas, para isso é necessário abrir o nosso coração ao Senhor. É necessária a nossa conversão. La salvezza è questo. Vivere nella consolazione dello Spirito Santo. Non vivere nella consolazione dello Spirito del mondo. No, quello no. A salvação é isso. Viver na consolação do Espírito Santo. E não na consolação do Espírito do mundo, que não é salvação, mas pecado. A salvação é ir avante e abrir o coração para que venha essa consolação do Espírito Santo. Para o Papa Francisco não há negociação, não se pode fazer uma salada de frutas entre o Espírito Santo e o Espírito do mundo. Não, ou uma coisa ou outra. Jesus nos diz claramente: não se pode servir a dois patrões, ao Senhor e ao Espírito do mundo. Eis então que, quando estamos abertos ao Espírito do Senhor, podemos entender a nova lei que o Senhor nos traz. As beatitudes de que narra o Evangelho de hoje. Essas beatitudes, acrescentou, só podem ser compreendidas com o coração aberto, e não com a inteligência humana. Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze a fare. São os novos mandamentos. Mas se não temos o coração aberto ao Espírito Santo, parecerão bobagens. Pois ser pobre, doce, misericordioso parece não levar ao sucesso. E não entenderemos isso se não tivermos o coração aberto ao Espírito Santo. Esta é a lei para os que foram salvos e abriram seu coração à salvação. Esta é a lei dos livres, com aquela liberdade do Espírito Santo. Uma pessoa pode regular sua vida com base no elenco de mandamentos ou procedimentos, mas isso não nos traz a salvação. Para entender esses novos mandamentos, necessitamos da liberdade que nasce do Espírito Santo, que nos salva, que nos consola e dá a vida. Possiamo oggi chiedere al Signore la grazia di seguirlo, ma con questa libertà. Perché se noi vogliamo seguirlo Possamos hoje pedir ao Senhor a graça de segui-lo, mas com essa liberdade. Porque se quisermos segui-lo somente com a nossa liberdade humana, no final nos tornaremos hipócritas como aqueles fariseus e saduceus que brigavam com ele. A hipocrisia é isso, não deixar que o Espírito mude o coração com a sua salvação. A liberdade do Espírito é também uma espécie de escravidão, mas uma escravidão ao Senhor, que nos torna livres. É outra liberdade. Ao invés, a nossa liberdade é somente escravidão, mas não ao Senhor, mas ao Espírito do mundo. Peçamos então a graça de abrir o nosso coração, finalizou o Papa, à consolação do Espírito Santo, para que essa consolação, que é a salvação, nos faça entender bem esses mandamentos.